Queridos, quem estava aqui na segunda mensagem de 1 Coríntios? Sem ser no sábado passado ou no sábado anterior, para ficar mais fácil. Certo. Hoje nós vamos seguir a sequência do texto e vamos considerar uma porção do verso 2 do capítulo 1. Então já abra a palavra do Senhor na carta de 1 Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Só parte do versículo 2 que nós vamos considerar. Para quem estava aqui, tenha um pouco de paciência que eu vou repetir um pouco da introdução que eu fiz na reunião passada. Para quem não estava, eu falei de uma história muito conhecida, que todo mundo aqui ou conhece, se não conhece ainda, tem que entrar lá na internet, ver o culto só para ouvir essa história, que é a historinha do patinho feio. Certo? Todo mundo está lembrado? Aí você deve estar, poxa, o pastor voltou para o patinho. Voltei, tenha paciência. O patinho feio, ele nasceu no meio de uns patinhos lá, só que a mãe dele chocou um ovo enganado. Eu estou resumindo aqui do modo bruto. E nasceu vários patinhos bonitinhos, e nasceu um estranho que, na verdade, depois a gente sabe que era um cisne. Então, ele foi excluído da família dele, perseguido, etc. Passou por várias coisas difíceis. Mas enquanto ele passava por essas coisas difíceis, aquele patinho, entre aspas, ele viu em determinado momento, ele encontrou no local que ele estava próximo, ele viu vários cisnes. E a história original, que talvez seja um pouco maior do que você conhece, ela narra essa passagem do primeiro encontro que ele teve com os cisnes. Não o último, que é o final da história, quando ele se reconhece como um cisne, mas o primeiro encontro, ainda como um bebê desengonçado de cisne lá, ele viu cisnes à distância. E a história narra essa passagem que eu queria considerar nessa noite, assim. Enquanto durou a boa estação, o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava boa parte do tempo dentro da água e lá mesmo encontrava alimento o suficiente. Porém chegou o outono, as folhas começaram a cair, bailando no ar e pousando no chão, formando um grande tapete amarelo. O céu se cobriu de nuvens ameaçadoras e o vento esfriava cada vez mais. Sozinho, triste e esfomeado, o patinho pensava preocupado no inverno que se aproximava. Quando em um final de tarde viu surgir entre os arbustos um bando de grandes e lindíssimas aves. Tinham as plumas brancas, as asas grandes, um pescoço comprido, delicado e sinuoso. Eram cisnes emigrando em direção às regiões quentes. Lançando estranhos sons, bateram asas, levantaram o voo e voaram bem alto. O patinho, de longe, ficou encantado olhando a revoada, até que ela desapareceu no horizonte. Sentiu uma grande tristeza, como se tivesse perdido amigos muito queridos. E com o coração apertado, lançou-se na lagoa e nadou durante um longo tempo. Não conseguia tirar o pensamento daquelas maravilhosas criaturas, graciosas e elegantes. E foi se sentindo mais feio, mais sozinho e mais infeliz do que nunca. Termina aí a narrativa. O patinho olhou para aqueles cisnes e notou algo inerente a eles, diferente de tudo que ele já tinha visto. Uma beleza, algo chamou a atenção dele. Ele não sabia ao certo porquê, mas ele olhou e ele disse, tem algo diferente nessas aves. Paulo contempla a igreja de Corinto e tem o mesmo sentimento. Ele olha e sabe, mas Paulo conhece a razão, porque existe algo diferente ali na igreja de Corinto. E apesar das circunstâncias desfavoráveis, o mundanismo, toda a pecaminosidade que afluía ali naquela igreja, carinhosamente, Paulo ainda os saúda.
porque eles possuíam essa natureza especial que Paulo era capaz de reconhecer, inerente à identidade de todo o cristão. Considerando isso, voltamos à saudação de Paulo lá no verso 2. Eu vou ler o verso 2, mas é só uma afirmação que vai ser considerada nessa noite, tá bom? Diz assim o verso 2. Olha a saudação, olha como Paulo olhava para aquela igreja problemática e olha como ele saudava aquela igreja. O que nós começamos a ver no sábado retrasado. A igreja de Deus, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Essa é a frase que nós vamos considerar hoje. Aos santificados em Cristo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela revela o valor da Tua igreja, Senhor, diante de Ti, Pai. Nos ajuda a compreender por que Paulo saúda aquela igreja dessa forma, Pai, apesar de tão problemática. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A esta altura, todos nós já sabemos que os cristãos em Corinto eram fortemente influenciados pelo mundo. A imoralidade sexual ao redor, a competição romana que gerava divisão dentro das igrejas, o feminismo que existia ali de mulheres que queriam impor a sua forma de pensar, a frouxidão moral que havia daqueles que seguiam a filosofia grego-romana, e tudo isso ali não é como comum, começou a macular, entrar na igreja e prejudicar o comportamento de vários irmãos. Por isso que Paulo escreveu a carta para poder realinhar aquela igreja. Prova deste fato que eu estou dizendo era a busca desenfreada por satisfação sexual, por destaque espiritual. Por que na igreja de Corinto, já comentei isso aqui, porque na igreja de Corinto tinha muita confusão contra os dons de língua, de língua. Por quê? Porque esses dons são visíveis, então o camarada que mostra um dom visível, aparentemente ele é elevado a um status superior. Então, tinha muita confusão. Todo mundo queria ter o dom de língua, porque todo mundo poderia ver que você tinha o dom de línguas. E, diante de tudo isso, qual era o prognóstico daquela igreja? Qual deveria ser, o que Paulo deveria fazer em relação àquela igreja terrivelmente bagunçada? Já sei, desistir, abandonar. Deixa Corinto para lá, vamos focar nas outras igrejas, que essa aí está perdida. Esse talvez seja o pensamento de muitos quando enxergam uma igreja como a de Corinto. Mas não era a ideia do apóstolo Paulo. E ele vai iniciar o verso 2 que nós estamos considerando, o que eu considerei no sábado retrasado, mostrando por que, mesmo em meio a todas aquelas dificuldades, aquela igreja possuía muito valor. Primeira razão pela qual ela possuía muito valor é porque era uma igreja que pertence a Deus. Foi o que quando nós consideramos a igreja de Deus que está em Corinto. Ela não era uma igreja qualquer. Ela não era um ajuntamento de pessoas qualquer. Ela era um ajuntamento de pessoas da família, daqueles que foram separados por Deus para Ele. Então, aos olhos de Deus, o valor da igreja de Corinto era, em primeiro lugar, porque ela pertencia a Ele. Ela era preciosa a Deus. Então, depois de destacar esse primeiro ponto, eu digo que Paulo destaca 3 colunas para sustentar, porque a verdadeira identidade da igreja possui grande valor. O primeiro é esse, do sábado retrasado, porque ela pertence a Deus. Agora, na sequência, nós vamos considerar a segunda coluna, porque a igreja do Senhor, porque a igreja que pertence a Deus tem grande valor. Considerando a verdadeira identidade dela, ela possui grande valor. E isso que eu gostaria de responder em um ponto.
Hoje vai ser só um ponto, tá certo? Não é muito a forma como eu faço, mas eu não consegui fazer diferente. Então hoje nós vamos, tenha paciência e me acompanhe, vamos considerar apenas um ponto. E o ponto é uma pergunta. Por que santificados? Porque Paulo chama aqueles irmãos na igreja em Corinto de santificados em Cristo Jesus. É a porção do versículo 2 que nós vamos considerar. Eu vou ler de novo o versículo total, só para compreensão. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles em nós. Hoje vamos considerar apenas aos santificados em Cristo Jesus. Os que fazem parte da reunião da família de Deus, a igreja, devem possuir uma forma distinta de viver e uma natureza em si distinta daqueles que não fazem parte dessa reunião. Essa é uma realidade que é observável. Todos nós, eu imagino que já tiveram a oportunidade de passar um tempo com algum amigo, com algum parente, na casa de uma outra família que não é a sua. E é muito comum quando você passa por essas experiências, você notar que ali é alguma coisa diferente. Todo mundo toma café, no Brasil, né? Todo mundo toma café, todo mundo almoça, mas cada família tem a sua particularidade. Então é por isso que toda vez que o pastor Raik já falou isso aqui, eu acho que é pura verdade. Quando a gente viaja, passa um tempo na casa de um familiar, irmão e tal, ali os 10 dias ali tá bacana. A partir do 11º tu já quer voltar para casa. Porque você percebe que é bacana, mas não é como é lá em casa. Logo, consequentemente, os que são da família de Deus, a igreja devem ser diferentes também. Você não pode fazer parte da família de Deus, da igreja que pertence a Deus, e você ser igual, tanto em natureza quanto em comportamento. Por quê? Por que tem que ser diferente? É o que Paulo responde aí na 2ª coluna. E vai continuar respondendo na 3ª, que se Deus quiser, vai ser no próximo sábado. São diferentes, a família de Deus, a igreja deve ser diferente, porque eles foram santificados em Cristo Jesus. Note que a expressão santificados está no passado. É algo que já foi concluído. Esse termo santificados pode ser traduzido como separado das coisas profanas, dedicados a Deus ou purificados por meio de expiação, ou então livres da culpa do pecado. Olhando esse termo, você pode ficar um pouco confuso quando eu falo de santificados e falo ao mesmo tempo de liberdade da culpa do pecado, ou purificado por meio de expiação. Mas o que Paulo está tratando aqui, apesar do termo, não é de santificação. Como o cristão avança na sua caminhada cristã e se torna cada vez mais santo. Não é disso que Paulo está falando aqui. Ele está falando aqui de uma santificação posicional. Eu vou explicar, você não precisa saber o que é isso. Mas Paulo está falando da realidade de que todo crente já é santificado. Por isso, posicional, ele já está na posição de santificado, ou seja, separado por Deus. Para a Igreja Católica Romana, a pessoa é santa depois que ela morre, e eles observam que pessoas oraram para essa pessoa, aconteceram uns milagres lá, então aquela pessoa é canonizada e é considerada santa. E aí faz imagem dela, pronto, aquela pessoa é santa. Só que o ensino da Bíblia é completamente oposto disso. O ensino da Escritura é que o santo é todo aquele que Deus separou para ele. E
todo santo que Deus separou para ele é tão santo quanto qualquer santo que já existiu. Vou explicar. Todo santo que Deus separou para ele é tão santo quanto qualquer santo que já existiu. Ou seja, se você é um crente santificado posicionalmente para Cristo, então você é tão santo, mas tão santo quanto qualquer santo que já existiu. Não sei o nome de algum santo aí católico. Madre Teresa é santa? Não sei. Madre Teresa é santa não sei das quantas, segundo os católicos. Não sei se ela era de fato. Mas você, que é um cristão que crê e professa a fé verdadeira em Cristo Jesus, se arrepende dos seus pecados, você é tão santo quanto vamos lá, Agostinho de Hipona, grande santo da... Você não é tão bom quanto ele, nem eu, mas você é tão santo quanto ele. Porque Deus é que lhe separou em santidade. Esta condição de santificado é passiva, a que Paulo está tratando aqui, e é possível pela obra justificadora de Jesus Cristo. Então, em outras palavras, eu quero que você preste atenção aqui nessa virada. Em outras palavras, essa santificação posicional, ou esses santificados aqui, Paulo está falando aqui, é o que a doutrina descreve como justificação, ou justificados. O que significa ser justificado? Agora eu já estou incluindo o termo, justificados em Cristo Jesus. O que significa essa santificação posicional que se chama justificada, que se chama justificação? Logo, aqueles que foram justificados são justificados em Cristo Jesus. Vamos ver em 6 pontos o que significa isso. Primeiro, eu queria destacar o conceito de justificação. Vamos lá. Força. Você não deixou de ir para Salinas para ficar aqui distraído. Então foca aqui no negócio. Justificação é um ato instantâneo, presta atenção, e legal, jurídico da parte de Deus, pelo qual Ele, Deus, considera os nossos pecados, nossos quem? Do mundo inteiro, não, dos crentes, considera os nossos pecados perdoados, mas não somente, e a justiça de Cristo como pertencente a nós, e declara-nos justos à vista dele. Vou ler rapidamente. A justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual Ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós, e declara-nos justos à vista dele. Esse é o primeiro ponto, o conceito. Segundo, biblicamente, a justificação, eu vou dirimir um pouco, é uma declaração legal. É como uma sentença que fica óbvio, uma vez que constantemente na Escritura ela é contrastada, ela está em oposição à condenação. Olha lá o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 33 e 34. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E olha o oposto. Se eles estão justificados, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Condenar uma pessoa é declarar aquela pessoa culpada. O oposto da condenação é a justificação. É declarar aquela pessoa justa. Nesse contexto, significa declarar alguém inocente. Então, o primeiro que nós vimos foi o conceito. O segundo, que a justificação é uma declaração legal, uma declaração, uma sentença de justiça que nós recebemos pela morte de Cristo. E o segundo ponto
O terceiro é que esta declaração é necessária diante de Deus. Nota que ser justificado ou ser condenado é diante de Deus. Quem é o juiz que julga todas as coisas, que irá julgar todas as coisas, é Deus. Então, o você ser santo, ou você ser culpado, ou você ser justo, ou você ser ímpio, é diante de Deus que é o mais importante, não é diante do que os homens veem. Deus declara especificamente, então, que somos justos ou justificados à vista dele. Ou seja, que não temos penalidade para pagar diante dele, incluindo os pecados do presente, passado e futuro. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Observe um detalhe. Se a justificação fosse apenas de nossos pecados passados, os nossos problemas não estariam resolvidos. Somente nos tornaríamos diante de Deus neutros. Zero. Você creu, confessou Jesus Cristo verdadeiramente no coração, pronto. Os seus pecados do passado estão todos justificados, perdoados. Agora você é neutro. Isso não resolveria nada. Porque não seríamos definitivamente justos, além do que certamente pecaríamos novamente, como nós todos sabemos disso. É por isso que o termo que Paulo usa está no passado. Quarto ponto sobre a justificação. Esse aqui é o ponto central para você entender essa doutrina bíblica. A justificação, o que Paulo está chamando aí de santificados, ela é uma troca. Presta atenção, aqui é o ponto principal. Deus não nos declara neutros, como eu disse aqui, mas possuidores de méritos de perfeita justiça diante dele. Vou tentar facilitar isso aqui. Quando um crente é justificado em Cristo Jesus, não é apenas o perdão dos pecados para trás, para frente, e os atuais, do presente, do passado e do futuro. Não é apenas isso, é isso também, mas não é apenas isso, é muito mais do que isso. Por quê? Porque o justificado é aquele que recebeu os méritos de Jesus. Essa justiça que o crente tem não é dele, mas é uma justiça maravilhosa, que é a justiça que Cristo passou aqui na terra, vivendo sem nenhum pecado. Então, o crente, ele é justificado porque ele troca com Jesus. Por isso que Jesus, se você ainda não sabe, é por isso que Jesus sofreu o castigo na cruz da separação de Deus, para que ele pudesse pagar o preço do pecado daqueles que creem nele. Mas ele não só pagou e pronto, está pago. Não, ele fez muito mais que isso. Ele imputou, assim como os nossos pecados foram imputados em Jesus Cristo, ele imputou a justiça dele nos cristãos verdadeiros, tá, gente? Tem muito aí que é vagabundo, não tem justiça nenhuma. Mas o cristão verdadeiro, ele imputou, recebeu a justiça de Cristo. Você pode se perguntar, se somos pecadores, culpados, como Deus pode nos declarar justos, se de fato somos injustos? Será que isso não abalaria a justiça de Deus? Será que Ele não estaria sendo um juiz injusto? A resposta desta pergunta faz parte da essência do Evangelho, de que Deus nos declara justos não com base na nossa justiça ou santidade, mas com base na perfeita justiça de Cristo, a qual Ele considera pertencente a nós. Olha esse texto, você está em Coríntios 1, 1, vá para 1, 28. 1 Coríntios 1, 28 a 31. Olha como esse texto deixa isso bem claro. Primeira Coríntios 1, versículo 28 a 31.
ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, que nada é, para reduzir a nada o que é. Aqui está falando mais ou menos na forma como Deus escolhe os seus, né? Mas ele faz isso não é sem razão, está lá no verso 29. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém diga assim, eu fui escolhido porque eu sou bonzão, porque eu sou bonitão. Não, ele escolheu o que não era, para que ninguém se vangloriasse. É, porém, por iniciativa dele, de Deus, que, olha como ele fala àqueles homens, que vocês estão em Cristo. E olha o que significa estar em Cristo. O qual, quem? Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Então, quando Jesus pagou pelos nossos pecados e sofreu pelos nossos pecados, ele comunicou aos crentes justiça, santidade e redenção. É por isso que eu disse que você é tão santo quanto santo, qualquer pessoa, qualquer crente mais maravilhoso que já existiu. Porque a verdadeira justiça, a verdadeira santidade é aquela que nós recebemos de Cristo. Porque se dependesse de nós, o fim era trágico. Essa doutrina foi o centro da diferença entre o protestantismo e o catolicismo durante a Reforma. O protestantismo tem insistido que a justificação não é uma transformação progressiva, uma transformação progressiva interna. Não é como um tratamento em que você vai sendo justificado, como ensina os católicos. Mas, na verdade, é algo que foi imputado de uma vez por todas, como uma declaração judicial. Aqueles que verdadeiramente terão o coração transformados um dia pelo Espírito Santo e professarem a fé em Cristo Jesus, se arrependerem dos seus pecados, esse é justo, porque recebeu a justiça de Cristo. Isso é o que Martinho Lutero viu tão claramente, que serviu de grande motivação à reforma, que tinha como finalidade o restabelecimento do evangelho bíblico. Pois o salário do pecado, Romanos 6:23, texto muito conhecido. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, aquilo que recebemos de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, podemos ser justificados ou santificados posicionalmente, exclusivamente pela obra de Cristo. Deus tornou pecado por nós, recebeu o pecado, aquele que não tinha pecado, para que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. O quinto ponto sobre a justificação é que a justificação é recebida gratuitamente. Paulo declara isso lá em Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A graça, todos nós já sabemos aqui, de Deus, significa favor imerecido, porque nós somos incapazes de merecer o favor de Deus. A única forma de nós sermos considerados justos diante de um Deus verdadeiramente santo é se essa justiça for concedida gratuitamente. A graça, claramente contrastada em oposição às obras e os méritos, elas trazem a realidade que não é pelo que nós fazemos que nós somos capazes de alcançar a misericórdia do Senhor, mas pelo que Cristo fez por nós de uma vez por todas na cruz do Calvário. Essa justificação, que é o sexto ponto, que é recebida pela graça mediante a fé. A justificação é recebida pela fé. Ela vem como consequência da verdadeira fé salvífica. Paulo torna isso claro quando ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 16:
Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, pela prática de boas obras, eu estou acrescentando aqui, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para quê? Para sermos justificados pela fé em Cristo. Olha que Paulo é até redundante, né? E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. As Escrituras nunca dizem que nós somos justos por causa das bondades que nós fazemos. As Escrituras nunca dizem que nós somos justos porque nós somos bacanas, porque nós somos educados, porque nós respeitamos nossos pais, porque eu sou honesto no trabalho, nas relações. A Escritura nunca diz que é por causa disso que nós somos justos. Porque nós sabemos que cada um que fizer uma avaliação honesta e criteriosa de si mesmo, sabe que não tem o suficiente. Sabe que depende do Senhor. E é justamente por causa disso que o Senhor fez assim, para que fique clara a nossa dependência. Você já se perguntou por que Deus escolheu? É interessante essa reflexão aqui. Você já se perguntou por que Deus escolheu a fé como meio para recebermos a salvação, a justificação, etc. Por que a fé? Porque Deus não escolheu o amor, ou a alegria, ou porque Ele não escolheu a humildade, ou a sabedoria, mas Ele escolheu a fé. Deus sabiamente fez isso, porque a fé é a atitude do coração que é o oposto total de depender de si mesmo. Vou repetir. Nós somos salvos por fé, justificados por fé, recebemos o dom da fé e a graça de Deus por meio da fé, porque a fé é a atitude de coração que é o oposto de depender de nós mesmos. Quando vamos a Cristo com fé, dizemos o seguinte: eu me entrego, não mais dependerei de mim ou das minhas próprias obras, pois sei que jamais serei por mim mesmo justo diante de Deus. Desse modo, a fé é o oposto de confiar em si mesmo e, portanto, é a atitude perfeitamente apropriada para com a salvação que não depende, em hipótese alguma, dos nossos próprios méritos, mas inteiramente do dom gratuito de Deus. É por isso que é fé. Logo, a fé deixa claro que a glória toda pela salvação é de Deus. Pois até a fé é um dom recebido por Deus. Como Paulo diz, Efésios 2, 8, 9, texto muito conhecido, pois vocês são salvos pela graça, ou seja, receberam a salvação gratuitamente, por meio da fé. Por meio da fé, pela instrumentalidade de você crer. Só que o quê? E isto o quê? A fé não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, não por nada que você faça. Se eu tivesse, aqui é um parênteses que não estava aqui, se eu tivesse que depender de mim para ter fé, isso aqui tem pessoas que têm dificuldade de entender isso aqui. Se eu tivesse que depender de mim para ter fé, era uma obra. Obra é tudo que você faz. Então por isso que ele diz, isto não vem de vós. O que é a fé? É um dom de Deus, é recebido por Deus. Não de obras, por quê? Para que ninguém se glorie. Assim, já estamos quase caminhando para o final. Quando falamos de justificação, revelamos completa dependência. E eu li num livro uma ilustração que eu achei muito bacana para a gente fixar isso aqui. Imagine duas pontes cruzando um abismo. Uma delas é muito fraca, duvidosa, aquelas de filme lá. E a outra é uma ponte firme, forte. Está lá, as duas pontes. Um homem, ele pode ter muita fé na ponte fraca. Eu creio que a ponte fraca vai segurar. E ele vai pela ponte fraca, confiantemente, com fé, e a ponte cai e ele morre. É possível. O outro homem, ele pode ter uma fé fraca,
na ponte verdadeira. E ele vai na ponte verdadeira, lá meio que vai querendo ir. E ele atravessa e chega do outro lado. O grande missionário Hudson Taylor, certa vez, foi questionado se ele era um homem de muita fé. E ele respondeu, e aí vai dar para entender a ilustração. Não, eu sou um homem de fé muito pequena, mas em um Deus muito grande. A fé, ela nos traz a justificação pela fé em Cristo Jesus. Todos nós temos que avançar numa vida de maturidade cristã, devemos orar. Eu oro às vezes que o Senhor aumenta a minha fé, mas note uma coisa aqui: a fé que nós recebemos de Deus é ela, por mais que você, sendo sincero e verdadeira no coração, por mais que você às vezes se questione e tenha lutas que todo cristão passa, ainda assim, o que importa é você ter fé na ponte firme. Essa doutrina, então, da justificação, ela, em primeiro lugar, deve nos encher de esperança e alegria. Pois se orássemos para dentro de nós, não teríamos esperança num futuro. Se Deus diz para você, olha, teus pecados estão perdoados, vai e não peca mais. Ele já fez isso, né? Vai e não peca mais. Agora, se você pecar e agora, não dá mais para justificar nada. Meus irmãos, só sobrava para nós desespero. Só sobrava para nós desespero. Pense quando você foi convertido ao Senhor aqui. Quanto você já pegou de lá para cá? Que bom que a obra do Senhor é muito mais profunda e muito maior do que isso. É por causa do que Cristo fez, é por causa do que Cristo é, que o crente é declarado justo e inocente, ou santificado no passado. Se a salvação é um dom gratuito a ser recebido exclusivamente por meio da fé, devemos ser encorajados a pregar o Evangelho a todas as pessoas e não sair fazendo julgamento antecipado. Não, esse eu não vou pregar. Não, esse aqui não tem jeito. Não, porque quando nós fazemos isso, nós cremos que por alguma razão tem algo em nós que nos torna superior ou melhor do que esse outro. Quando, na verdade, se for da vontade do Senhor e o coração dele for convertido, ele ou ela, ou qualquer um que seja o alvo do seu evangelismo, ele vai ser tão santo quanto você. Porque a justiça que você possui é a justiça de Cristo. E todo aquele que crê verdadeiramente e se arrepende dos seus pecados, ele possui a mesma justiça. Como justificados, devemos andar em confiança. Aqui é outro lado. Devemos, como cristãos, andar confiantes. Os nossos pecados foram perdoados. Um crente verdadeiro não é para andar de cabeça baixa. Ai, pastor, eu fiz isso. Se arrepende, meu irmão. Se arrependeu, pronto, levanta a cabeça e anda. Porque a justiça, o crente, ele vai entrar no céu eu estou ilustrando, tá, gente? Quando chegar lá na porta do céu, o camarada ele vai olhar pro fulano lá, ele vai dizer assim: Jesus Cristo, pode entrar. Porque a justiça daquele homem, do crente, é a de Cristo. Ele não vai dizer: rapaz, tu fez isso, tu fez aquilo. Não, ele não vai fazer isso. Porque não é esse tipo de julgamento. A gente leu ainda agora no texto: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não se iluda, meu irmão, você que é crente, o fato de você continuar sofrendo nesse mundo as consequências do pecado. Lembre que a justificação de que nós estamos tratando é diante de Deus. Às vezes eu sou questionado, pergunta muita coisa para pastor. Às vezes eu sou questionado: pastor, o fulano foi preso, lá na cadeia e tal, pregaram o evangelho para ele, se arrependeu, verdadeiro, creu, é um crente em Cristo Jesus. Poxa, ele ainda tem que ficar lá a vida toda, tantos anos? Geralmente pergunto, ele tem que sofrer a pena de morte? Tem, porque a justificação é perante Deus.
o crime que você cometer aqui, nessa terra, Deus não promete justificação dos crimes no mundo. Ele promete justificação dos pecados diante de Deus. O camarada lá, olha aqui, o camarada lá que está na pena de morte, lá que se arrependeu verdadeiramente, creu, quando ele cumprir a pena dele, lá for morto, ele vai para o céu. O cara que nunca fez nada de errado aqui, nesse mundo, entre aspas, que não existe esse fulano, né? Mas o cara que teve uma vida relativamente moralmente aceitável aqui nesse mundo, não se arrepender, não crer em Cristo Jesus, quando ele morrer, ele vai para o inferno. É simples assim. Então não é o fato de você ser crente ou crer em Jesus que faz com que você não sofra mais as consequências do pecado. Um crente viciado vai sofrer com a dependência. Um crente que porventura não deve fazer isso, mas que porventura adulterar, ele vai sofrer as consequências na família dele. Um crente que comete o crime tem que ir para a cadeia, tem que pagar. Deus nos justifica diante dele, diante de Deus nós somos justificados. A grandeza, então, caminhando para a conclusão, a grandeza na identidade da igreja está também de que aqueles que integram são justos ou santificados diante de Deus. Como você olha para o seu irmão? Você se acha melhor? Você se acha superior porque você tem um comportamento melhor? Porque você se veste melhor? Se você é crente, você deveria olhar para o seu irmão com um olho mais... E se ele é crente também, né? Você deveria olhar para o seu irmão com um olho mais amoroso, mais misericordioso. Porque a justiça que você tem é a mesma que ele tem. Porque não é pelos seus atos, não é pelo seu comportamento que você é um justificado diante de Deus, mas pelo que Jesus fez. Olha, é contraditório um cristão que tem dificuldade de perdoar. É o completo oposto. O camarada ele só não compreendeu do que ele foi perdoado. Isso aí tem parábola, Jesus fala e etc. Então, cuidado. Você foi justificado, você é crente, crê, perfeito, você vai para o céu. Se é verdadeira a sua afirmação, você vai para o céu. Você está livre do pecado, tem força para lutar contra o pecado, é o que a gente vai ver na próxima mensagem. Mas o resultado final está garantido. Você vai para o céu. Mas a palavra diz que quem não perdoa o pecado do próximo, não vai ter os seus pecados perdoados. Pastor, bagunçou tudo. Não... E agora? O senhor acabou de dizer que o justificado vai para o céu, mas se não perdoa... A Bíblia nunca erra, então a gente tem que chegar a uma conclusão, só tem uma saída. O cristão vai ser transformado, de forma que ele vai ser capaz de perdoar, assim como ele foi perdoado. Amém? Por fim, eu volto ao patinho feio. O patinho feio olhou para aquelas aves que nunca tinha visto antes, mas sentiu e viu algo diferente na identidade delas, apesar de não compreender bem o porquê ainda. O apóstolo Paulo, pelo contrário, enxergava a realidade da igreja em Corinto, pendendo ao mundanismo, passando por terríveis dificuldades, mas ainda assim era capaz de reconhecer a realidade de que ali estavam irmãos e irmãs santificados em Cristo Jesus. Amém?